Aula 13. Conteúdos. A origem da trigonometria. Ângulos notáveis. Triângulo retângulo. Razões trigonométricas. Funções trigonométricas. Aplicações da trigonometria. Habilidades. Identificação das relações entre grandezas e unidades de medida. Utilização da noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Resolução de situações-problema envolvendo medidas de grandezas. Avaliação do resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. E da avaliação de propostas de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Olá, Amazonas! Olá a todo o nosso alunado que nos prestigia nessa manhã de sábado. Hoje nós teremos uma boa conversa sobre trigonometria. Mas será se a trigonometria, ela é hoje como foi no início de sua origem? É o que nós vamos começar a responder. Primeiro teremos um pouco de história. Por quê? Porque a nossa aula sempre tem características interdisciplinar. O aluno que está desenvolvendo as suas habilidades para realizar uma avaliação do Enem, ele precisa estar passeando constantemente com todas as disciplinas que ele estuda na sua escola. Então, vamos iniciar com um pouco de história. Será que a trigonometria ela veio de tão próximo quanto nós pensamos ou foi das coisas distantes que nos cercam? Observe que o homem, o que tinha de mais próximo e também, ao mesmo tempo, de tão distante, eram os símbolos naturais. Que simbologia era essa? Que símbolos naturais era esse? Nós tínhamos, primeiramente, o olhar do distante, o olhar do espaço. O homem, ao olhar para o espaço, a ideia a ele era tentar formatar o modelo que ele estava pensando. Porém, a nossa mente estava em constante evolução. Como seria uma estrela? Como seria um outro planeta? Como seriam aqueles pontos que o homem estava tendo aquela visão de um lugar tão distante? Ora, ao mesmo tempo, ele contava com árvores, animais, cavernas, morro, montanhas, rios, lagos e toda a sua cadeia alimentar. Olha só por onde eu já passei. Mas o que intrigava o homem realmente para dar origem ao que nós chamamos hoje de trigonometria? O que realmente cutucava o homem nesse sentido era a questão das grandes distâncias. E para iniciar, depois desse breve passeio por toda essa atividade de aprendizagem ativa, por estar próxima do ser humano, nós vamos começar a passear com as nossas imagens. Então, um pouco de história. Os povos da antiguidade admiravam o céu, seus mistérios, sua influência na vida, clima, colheitas e estações do ano. A matemática foi criada em grande parte para entender e tentar acessar os segredos do universo. Observe que uma coisa que intrigava muito o homem eram as nuvens. Observe a nuvem, olha a formatação, olha quantas formas existem no universo que são propagadas para nós através de imagem que são as nuvens. Ora entendemos como flocos de algodão, ora, dependendo da sua imaginação, você consegue enxergar. Observe bem essa nuvem que está aí. Essa nuvem ela está retratando, dependendo do teu olhar, dependendo de algo que nós temos na nossa geometria ocular, o ângulo, ou seja, dependendo da angulação, nós poderemos ter sugestões de N exemplos. Portanto, a grande fonte
para a apresentação da ordem lógica que revela a matemática enquanto ciência em construção. Opa, olha só, então essa ordem lógica, essa organização, o pensar humano fez com que nós começássemos a construir. E um exemplo seria ensinar trigonometria pelas aplicações e a necessidade do cálculo de grandes distâncias. Então, observe como é que isso surgiu. Isso surgiu com o Sol. Observe que o Sol foi exatamente serviu de muita inspiração para o homem. Por isso que lá na nossa mitologia, o Sol ocupa um grande local de destaque. E na nossa literatura, nós conhecemos, através da mitologia, como um deus. Mas quais foram as contribuições do Sol para o contexto trigonométrico? O homem simplesmente se valeu do que ele produzia. E o que é que o Sol produz, além do que nós já sabemos? Algo primordial que foi, de certa forma, identificado de imediato pelo homem: a sombra. Então, todo conhecimento vem da sombra. Olha só, e essa sombra que o Sol produz, ele simplesmente formatou na cabeça do homem a triangularização. Observe como é que essa coisa ficou estruturada. E a primeira coisa foi o relógio do Sol egípcio. Como que o homem começou a pensar na estrutura do relógio oriundo das informações que eles estavam colhendo do Sol? E aí onde nós temos esse provérbio chinês. O que é que diz o provérbio chinês? Que todo conhecimento vem da sombra, e a sombra vem do gnomo. Então, gnomo significa exatamente cobertura produzida por luz, quando você vai ver. Então, é a sombra. E essa sombra produzida exatamente no chão, olha só, que começou a formatar a ideia do ângulo. E qual foi uma das primeiras aplicabilidades dos egípcios? Simplesmente a preocupação em determinar alturas. Então, o conhecimento começa a ser estruturado através da sombra do Sol, mas aqui na Terra, para nós humanos, a sua grande contribuição foi começar a trabalhar a altura. Por quê? Um dos primeiros problemas a intrigar: como construir uma pirâmide e sua altura? Então aí nós temos o conhecimento, que seria o quê? Olha a primeira razão que o homem simplesmente começou a estruturar, que foram os conhecimentos práticos. Ele começou a esquadrinhar, sempre esquadrinhando como que é a sombra. Olha a razão que ele criou, porque para os egípcios não existia trigonometria como nós temos hoje formatado na nossa cabeça. O que existiam eram linhas. Então ele começou a tratar as relações entre essas linhas. E uma das primeiras relações foi sombra sobre gnomo. Olha só, isso deu igual o que nós temos hoje a cotangente. Então as pirâmides, elas foram todas esquadrinhadas através das sombras. E para eles chamava simplesmente isso de inclinação da parede da pirâmide. Não era nem a altura que nós temos formatado hoje na nossa cabeça. Eram simplesmente as inclinações. Olha lá outra relação. A outra relação que nós temos é a sec de mais. Por quê? O esquadrinhamento entre essas linhas. Esse esquadrinhamento estruturou a primeira triangularização na cabeça do ser humano. Olha qual foi. Nós temos aí uma triangularização, né? Muito bem. Aqui, olha só. Um lambda estruturando o quê? O que nós temos caracterizado como sendo o marco inicial. Nós temos para lá, olha lá, a sombra produzida, e mais embaixo nós temos então
a sombra projetada através de quê? E aí vem o que nós chamamos de angulação. Agora vamos ao significado da trigonometria. Depois desse passeio histórico, o que significa trigonometria? O significado da palavra trigonometria vem do grego, como todo e qualquer radical acaba sendo oriundo do grego, e tri significa 3. Gonos significa ângulo e metren, medir. Portanto, trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos. Então, por que o triângulo foi tão importante? Como surgiu essa ideia dessa triangularização na cabeça do ser humano? Oriundo das linhas produzidas pelo efeito da luz que o Sol emite. Olha que coisa fantástica! Fique ligadinho! Fique ligado, meu aluno! Olha só como se constrói uma estrutura de aprendizagem ativa. E agora nós vamos ver um vídeo sobre ângulos notáveis, o grande propulsor da trigonometria. Solta aí o vídeo! Olá, a nossa aula de hoje é sobre trigonometria. E você poderia estar perguntando o que o professor Aldemir está fazendo na Ponta Negra? O que a trigonometria tem a ver com a Ponta Negra? A trigonometria está presente no nosso dia a dia como todos os conteúdos da matemática. E como a trigonometria estuda os ângulos, nós temos que conhecer quais os ângulos notáveis para darmos início ao estudo da trigonometria. E um dos primeiros ângulos notáveis é o ângulo de 90 graus. Por que o homem pensou no ângulo de 90 graus? O homem pensou no ângulo de 90 graus, primeiramente, para que ele pudesse se sentar. E uma das primeiras cadeiras que o homem pensou está aqui atrás. É o nosso anfiteatro, o anfiteatro da Ponta Negra. Observe que, para você sentar, as angulações que existem lá são ângulos de 90 graus. Como a trigonometria trata do estudo dos ângulos notáveis e depois ela se desloca para os triângulos, que possuem exatamente 3 ângulos, vamos ver quais são esses outros ângulos notáveis que o homem buscou. O primeiro deles foi o ângulo de 30 graus, depois o de 45 graus e depois o de 60 graus. E qual a aplicabilidade dos ângulos notáveis? Nós vamos dar um passeio aqui pela Ponta Negra e vamos observar a sua aplicabilidade. Vamos lá? E vamos começar o nosso passeio em busca dos ângulos notáveis. Observe que o homem sentiu a necessidade de atingir uma determinada altura. Ao subirmos esse ângulo de 60 graus, ele está me exigindo um grande esforço. Por quê? Porque ele tem uma inclinação muito elevada. As escadas, por possuírem ângulos de 90 graus, elas demandam muitos esforços e o homem buscou amenizar esses esforços. Daí ele pensar em outros ângulos. O ângulo de 30 graus ele tem diversas aplicabilidades e uma delas é para amenizar o esforço que o ser humano faz ao tentar se deslocar para uma determinada altura. Pois o ângulo de 30 graus, com uma elevação bem baixa, o ser humano ele vai depender de muito pouco esforço. O ângulo de 45 graus, por ele ser a bissetriz do ângulo de 90, ele vai fazer com que o homem atinja um esforço mediano, atingindo a metade do que atinge um ângulo de 90 graus.
E depois desse grande passeio na nossa belíssima praia da Ponta Negra, onde o conhecimento trigonométrico está tão próximo quanto nós queiramos, nós vamos começar a navegar o porquê que nós temos que desenvolver habilidades em trabalhar com trigonometria. São as suas aplicabilidades em determinar grandes distâncias. Então nós temos aí, olha, um dos primeiros problemas que o homem suscitou dentro da trigonometria, a questão das alturas. Olha só, quando uma pessoa se posiciona, ela produz uma geometrização através da triangularização. O nosso olho necessita de uma angulação, necessita se apropriar do campo de visão que é nato do ser humano para procurar redimensionar e calcular as grandes distâncias. Aí nós temos o primeiro exemplo da trigonometria no cotidiano, determinar alturas de montanhas, alturas de edifícios, alturas de coisas que estão no espaço. E dando continuidade à aplicabilidade, nós vamos agora para a astronomia. No cálculo das distâncias entre dois planetas, nós temos como posicionar satélites. Então, como que o nosso satélite é posicionado? Será que simplesmente ele é lançado como nós observamos pela televisão? Não, ele não é só lançado. Existe toda uma trigonometria, existe toda uma geometria e existe toda uma infinidade de cálculos utilizando computadores de últimas gerações, porque o homem necessita ser o mais preciso possível por conta das órbitas. E uma órbita que está circulando o nosso planeta para poder se encaixar entre as forças que existem, que a física trabalha muito bem. Então, na astronomia, para nós detectarmos distâncias, para nós colocarmos satélite, a trigonometria está lá. Existe uma grande aplicabilidade. E continuando ainda as aplicabilidades, nós vamos ver agora na topografia. Com certeza, amigo aluno, você já deve ter visto pela sua rua um tripé onde uma pessoa está medindo. Ora, o que seria aquilo? Aquilo ali é um instrumento chamado de teodolito. Mas será se já existia teodolito em épocas passadas? Não, o homem contava com instrumentos primitivos, mas ele percebeu a questão da geometria que era nato do nosso ser humano através do campo visual de como capturar. E aí observa-se que nas determinações de alturas dos morros, montanhas e colinas, nós temos um elemento principal que é a altura. Automaticamente, a distância, ela aparece de forma sucinta. Como, por exemplo, será que seria possível nós tratarmos de outras aplicabilidades sem a questão do campo visual, essa máquina maravilhosa que nós temos? Porque você sabe que o nosso olho ele é geométrico, nós temos um campo visual e o nosso campo visual ele tem esta desenvoltura, essa convexidade aqui. É por isso que nós, quando queremos visualizar um campo, o olho humano ele consegue fazer esta varredura aqui. Daí a questão da evolução da visão 2D para a visão 3D. Quando você começa a se movimentar, automaticamente você vai tendo essa mudança de comportamento e essa abrangência de espaço. E continuando ainda com a aplicabilidade, vamos ver algo conhecido. Olha esse algo conhecido. A aplicação da trigonometria no cotidiano, que é como determinar a altura do pão de açúcar. Como nós faríamos isso? O homem, através da triangularização, ele vai fazer com que nós possamos simplesmente tratar com a altura. Ora, mas se eu quero determinar a altura, eu tenho também outras aplicabilidades. Será se a pessoa que for para o lado da engenharia, ele vai utilizar da trigonometria? E aquele que vai fazer medicina, será se ele vai? Observe na construção civil, o que nós temos? No cálculo da altura da tesoura de um telhado,
o vulgo palavreado nosso que nós chamamos de quê? Eu não vou produzir aqui do estúdio da aula porque nós estamos trabalhando didaticamente, mas aqui eu tenho uma linguagem clássica, que é a tesoura do telhado. Olha quanta triangularização. Você do interior, meu amigo, e você que mora na cidade, qualquer pessoa do Brasil tem essa triangularização. Agora, quais são as angulações que nós temos nessa triangularização quando você olha para cima? Olha a trigonometria dentro da nossa casa. Olha que riqueza é falar de matemática numa manhã calorosa de sábado, como nós estamos agora. Observe quais são essas angulações. Olha só, nós temos aí dois ângulos em destaque. Em geral, as inclinações dos telhados são de 10 graus, de 15 graus e de 25 graus. Por que há essa preocupação em uma angulação pequena? Porque o homem também tem que se preocupar com a queda d'água, que emerge de onde? Das chuvas. E automaticamente ela vai navegar com uma maior propriedade. Então, as quedas, elas são produzidas por angulações, e essas angulações oriundas da trigonometria. Uma outra aplicabilidade da trigonometria no cotidiano é na determinação do comprimento de uma rampa. Olha só que coisa interessante. Normalmente, as rampas para pedestre têm inclinação de 10 graus. Isto é, para cada 10 centímetros de altura, são necessários 100 centímetros de afastamento. Então, observe a intimidade da angulação com a questão da distância da rampa. Olha que ideias o homem consegue amenizar através das triangularizações. Olha só o exemplo de rampa que nós teremos agora. Olha só. Então, lembrando que nós temos essa relação de ângulo e distância. Uma coisa que é comum na nossa região, a subida dos carros em balsa, não é verdade? Qual é a inclinação que se precisa ter para que o carro suba com uma maior propriedade a uma balsa ou a um navio que vá transportá-lo? Olha só, a angulação ela é de 30 graus, automaticamente lembrando daquela situação. Então, portanto, dependendo do afastamento, olha só o afastamento. Eu posso ter, então, aí, ó, se for naquela relação que eu coloquei anteriormente, eu vejo o que se apropria melhor. Então, portanto, é por isso que você se depara com várias rampas, às vezes, em cada porto que você chega. Isso tem influência de quê? Da angulação. Então, na construção de rampas, planos inclinados, sabe-se que quanto maior é a inclinação do plano, menor é a distância a ser percorrida. Porém, é a força necessária para percorrê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Então, na realidade, nós temos o seguinte, como que essa coisa foi formatada? Ainda navegando, foram os gregos que começaram, então, a escrever os elementos chaves da trigonometria. Então, observe que eles inauguraram um método de prova. Qual seria esse método? O método de prova. Olha lá, uma coisa que já está caminhando para dentro do que nós começamos a enxergar nos nossos livros. Observe que toda essa estrutura que antecedeu, automaticamente os livros quase não trazem. Por quê? Porque é a epistemologia da aprendizagem ativa. Nós chamamos isso de aprendizagem, quer dizer, de onde vem, para onde eu vou e para onde eu quero chegar e qual é o ponto final dessa estrutura. Então foram exatamente os gregos que iniciaram os métodos das demonstrações. É por isso que nós temos hoje nos nossos livros as demonstrações, porque tudo vinha do seu intelecto, mesmo que primitivo, mas era do seu intelecto. Ele simplesmente vinha através da intuição. E depois começaram os manuscritos. Observe que a maioria dos nossos manuscritos, pessoal, eles estão em árabe. Por que em árabe, nos nossos manuscritos? Porque foram os árabes que
começaram a escrever e a divulgar pelo mundo. Observe sempre a grande contribuição dos árabes na questão do conhecimento. Eles foram a internet daquele momento. Se você for ver, é nato do árabe ele simplesmente começar a se deslocar e trabalhar a grandes distâncias. Então, em todo e qualquer lugar do mundo, ou em todo e qualquer lugar do nosso planeta, né? Onde você vai, tem um árabe. É nato da estrutura do árabe navegar. Então, foi o árabe o propulsor de todas essas informações pela raça humana, pelo nosso planeta. Por isso que a maioria dos manuscritos estão em árabe, apesar de serem oriundos de outras civilizações. E agora vamos começar a entender um dos triângulos mais importantes da trigonometria. Fique ligadinho, porque isso você já viu. Então nós temos agora a generalização dos egípcios do triângulo retângulo. Mas de onde se originou a palavra cateto? De onde se originou a palavra hipotenusa? Será que essa coisa surgiu do nada? Quais foram os pré-requisitos que o homem começou a definir o que era cateto, o que era hipotenusa? Então agora você vai começar a antenar todo esse seu conhecimento entre história, geografia, filosofia, sociologia e língua portuguesa, a nossa língua mãe. Então, nós temos que catetos representam o quê? Retas perpendiculares. Daí catetômetro, gente. É daí que vem a origem. Hipo, mas teinem significa esticar sob. Olha só, esticar sob. Ou seja, traduzindo, debaixo do ângulo reto. Hipo. O que significa hipo? Debaixo, sob. Daí vem, olha, hipotensão, que você está sob tensão, hipoglicemia, sob uma queda de açúcar, hipodérmica, sobre a pele. Então o hipo, olha esse radical aí, ó. Então o radical, ele dá toda uma estrutura. O aluno precisa desenvolver essa habilidade. Dentro da matemática, ele pode desenvolver essa habilidade, que são os radicais que emergem e dão origem a nossas palavras. Hipos, vem de quê, pessoal? Hipos, ó, cavalo. Por isso, ó, hipódromo, hipopótamo, hipismo. Então, observe a origem epistemológica da palavra cateto e da palavra hipotenusa. E aonde é que estão esses escritos? Esses escritos estão na origem da primeira relação trigonométrica que você conhece. Por quê? Observe, lembre-se que a relação que o homem colocou foi sombra e a questão do Sol, porque a sombra era oriunda do Sol, não é verdade? Então agora nós vamos ver o que se originou a primeira relação trigonométrica que nós conhecemos por seno. De onde veio o nome seno? De onde o homem tirou isso? Então, esse nome foi dado pelos árabes. A obra de Ptolomeu, foi lá que foi encontrado sobre astronomia. Beleza? Então, olha, toda essa obra que nós conhecemos dentro do mundo matemático como o Almagesto, que significa o maior, todo o escrito epistemológico dessa aprendizagem ativa, oriunda do que estava por perto, do que estava distante. Então, o que significa essas razões? Olha só que tudo estava sendo processado naquelas relações que foi apresentada anteriormente. O CRD, e ali logo do lado nós temos a primeira relação que já parecia com seno. Mas de onde veio o seno? Vamos ver a origem. Ó. O seno significa meia corda. O sânscrito, riva em árabe, riva significa meia corda. Raibe significa baia, enseada. Então, os tradutores latinos, como Gerardo de Cremona, no ano de 150, traduziram do árabe diretamente. Em latim, baia, enseada é sinos. Daí a questão de sinuoso, sinuosidade, sino. Aí nós temos a evolução da nossa primeira razão
entre linhas que o homem deu o nome de seno, primeira razão trigonométrica. Mas o que é seno? Vamos ver agora a origem dessa estrutura. É claro que aquilo que você vai ver agora já é uma evolução, certo? Da escrita, mas nós vamos ver como foi que surgiu. Surgiu dentro de junções geométricas para você formatar na sua cabeça o que é o seno, a nossa primeira relação. Então, para os gregos, como eu já havia dito, não haviam razões trigonométricas, mas linhas trigonométricas. E aí nós temos a primeira linha trigonométrica que está em vermelho. Fique ligado, olho aí, olha os destaques. Aí é que nós temos o seno. Então, o que vem a ser seno? É claro que nós temos nessa triangularização um ângulo. Os ângulos são representados por letras. Quais foram as letras? As letras gregas, né? Ora, o homem sempre ele batiza utilizando a simbologia própria, então, dos gregos. Então, todo e qualquer ângulo, você pode utilizar as letras gregas. Não que você não possa utilizar uma letra da sua língua mãe. Eu posso usar A? Posso. Posso usar B? Posso. Posso utilizar o DMI? Posso. É uma característica de quem está usando. É uma característica de quem está aí usando. Eu posso colocar João, Maria, José, Paulo? Posso. Eu também posso. Entendendo a formatação e depois a sua escrita. Então aí nós temos um triângulo onde nós temos as razões trigonométricas. Já aparecem em relação ao ângulo, porque eu tinha que ver primeiramente a angulação. Havia apenas o seno, o cosseno. Então o seno, na realidade, o cosseno, ele era um ângulo complementar, não tinha nome próprio. Porque todo ângulo, ele precisa ter o seu complemento. Não é verdade? Geralmente os ângulos que nós estamos trabalhando são ângulos pequenos. Eu tenho que ter o meu complemento. Então, como estruturar essa questão desse complemento? Então, foram se criando dentro desse contexto didático, pedagógico, para nós organizarmos na nossa cabeça as outras razões trigonométricas, ou seja, as relações entre as linhas. Então, o seno, havia apenas o seno. O cosseno era apenas o quê? Um ângulo complementar, não tinha nome próprio. Depois foi que o homem veio trabalhando. Observe que o seno ele está em vermelho. E o complementar dele, que está aqui embaixo, que seria o seno em relação a um outro ângulo B, ele está em laranja, que depois se transformou em cosseno. Então, agora vamos ver o cosseno. Então, a palavra cosseno vem do complemente sinus, ou seja, seno do ângulo complementar. Então, observe que agora nós já temos duas razões trigonométricas, certo? Agora vamos ver esse deslocamento, esse desmembramento entre essas razões. Nos desmembramentos, o que é que nós temos? Nós temos seno e cosseno, eles não eram razões entre lados, mas comprimentos de segmentos de reta aplicáveis aos demais triângulos por semelhança. Olha que coisa interessante, o homem se valendo da visão e estabelecendo comparações, olhando e vendo, procurando determinar alguma estrutura lógica que coubesse naquela observação. Então aí nós temos em vermelho, você está vendo, que o seno de alfa é simplesmente a relação entre as linhas B e A. Nós já sabemos que B é cateto, eu já sei a origem do cateto. E que A é hipotenusa, também já sei a origem disso. Quando você vai para uma outra visão, muda o contexto, muda a análise, nós temos o que? O cosseno do ângulo. O cosseno, então, automaticamente seria o outro cateto sobre a hipotenusa. Então, uma coisa que você precisa ter em mente ao atacar um problema de trigonometria é a tua posição. Onde eu estou e o que eu estou querendo determinar. E qual é o meu campo de visão. Que através dessa estrutura lógica que você tem que ter na tua cabeça é se posicionar, se colocar na prática. Eu estou me posicionando, eu estou vendo, eu estou na angulação. Como, por exemplo, agora, você não sabe, mas eu estou triangularizando a minha visão com
3 câmeras móveis. Qualquer movimento que eu faça, eu tenho que saber para que câmera eu tenho que olhar. Portanto, eu tenho que estar antenado com o que eu quero, aonde eu quero chegar e o que eu quero atingir. Você que está aí me assistindo, você está criando o teu campo de visão entre você e o que está sendo projetado. Qual será a sua distância? Comece a pensar. Eu estou próximo da tela ou estou próximo da televisão? Eu não sei qual é o meio que você está sendo projetado, mas é um dos dois que você está me vendo daqui ao vivo. E aí você começa a dizer, que distância? Qual é a... Observe que você vai... É natural a questão da altura, a questão do afastamento e aí a angulação. Por isso que o nosso professor automaticamente ele joga a circunferência. É a questão da ondulação oriunda desse nosso campo. Esse nosso campo é o nosso campo visual. Então é a melhor estrutura para você conseguir passar aquilo que você está vendo. E aí surge a terceira razão. Observe que essas razões, pessoal, são complementos. Surge o quê? A tangente, olha. Se refere à reta que apenas toca, tange. Então, quando você diz tange, o que está tangendo é aquilo que está tocando o círculo. Então, é por isso que ela está fora. Observe que as outras 2 razões estão dentro. E, matematicamente, qual é a estrutura da tangente? Enquanto razão trigonométrica. A estrutura vai depender do ângulo. Se for o ângulo alfa, que está em vermelho, eu vou ter a linha B, que é um cateto, sobre a linha C. Ou seja, cateto oposto, que é o que está na tua frente. E aquela linha que não está na tua frente e que está na tua adjacência, nós chamamos de cateto quê? Adjacente. Daí o nome de cateto adjacente. O oposto é o que está no teu campo de visão na tua frente, a tua angulação. E o que está na tua adjacência, pelo lado do campo visual, vindo pela direita, pessoal, não é pela esquerda. Daí, porque se você vem pela esquerda, você vai se deparar com a hipotenusa, ou seja, a maior distância em um triângulo retângulo. Ok? Então aí nós temos 2 angulações. A angulação referendo a alfa e a angulação em relação a beta. Então observe que tratar trigonometria é tratar de posição. Onde eu estou posicionado? O que eu quero atingir? Qual é a distância que eu quero atingir? Então eu vou me referir à angulação e vou me referir a essas relações básicas da trigonometria que nós já passeamos, que são o quê? São 3. O seno, vimos a origem, o cosseno, que é a questão complementar, e essa linha que toca por fora a trigonometria, que é a tangente. Mas observe que essas coisas evoluíram. E como é que está formatado nos nossos livros? O que nós precisamos saber agora, depois dessa estrutura? Nós precisamos saber que seno, ele é uma razão, sim, entre 2 linhas. Só que essas linhas evoluíram de nome. Então nós temos o quê? É a razão entre cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? O cosseno também ele evoluiu. É o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é a tangente? É a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Observe que, para a trigonometria, nós só precisamos saber de seno e cosseno. O restante das razões trigonométricas, elas são cruzamentos de todas essas informações, de todas essas razões entre linhas. Então, daí surgiu o objetivo maior. Qual é o objetivo maior da trigonometria? Então, a trigonometria surgiu do estudo da semelhança de triângulos com o objetivo de calcular distâncias inacessíveis. Ora, então o homem começou como estruturar, como deixar o legado para a humanidade através dessas distâncias inacessíveis. Foi quando nós começamos a
identificar, quando o homem começou a identificar entre essas linhas, entre essas razões, e ele construiu duas grandes leis da trigonometria. Quem são as leis da trigonometria? Primeira lei, lei dos senos. A lei dos senos, também chamada de teorema dos senos, tem a seguinte definição. Em qualquer triângulo, olha como ela é abrangente por ser uma lei. Em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais às correspondentes medidas dos senos dos ângulos opostos. Observem que o homem tem que estar ligado, você, aluno, tem que estar ligado na sua posição, porque os problemas de trigonometria, eles são práticos. Observe que eles são práticos. Portanto, eu tenho que estar atento à questão da posição. Então, olha a estrutura matemática. Em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais às correspondentes medidas dos seus ângulos opostos. Então, se eu estou no lado A, então automaticamente eu estou me referindo a um outro ponto referencial, que é o seno de A. Que, de certa forma, se eu estou em B, eu vou estar me referindo ao seno de B. Se eu estou em C, eu vou estar me referindo ao seno de C. Portanto, essa lei ela tem uma estrutura primordial em calcular deslocamento, principalmente de rio, o olhar de um lado de uma margem à outra, alturas de porte, como eu vou posicionar uma luminária para que essa luminária tenha uma abrangência muito grande de luminosidade. Então, tudo é pensado, tudo tem matemática por trás. Bote isso na cabeça, aluno, que para você se dar bem, você tem que conquistar esse aprendizado e observar que ele está no teu dia a dia. E quando você navega com olhar matemático, você entra em todas as ciências. Daí a matemática ser chamada da rainha das ciências. Não é à toa, não. Não é à toa que ela, sendo a rainha, ela consegue simplesmente navegar de maneira tão natural e emergir para nós conhecimentos ativos, oriundos da natureza. Vamos agora, continuando com as leis, nós temos algumas observações. Ora, para tratar com alguns problemas matemáticos, nos triângulos, eu tenho o caso dos triângulos retângulos. E essas leis, elas estão atreladas à questão do seno de 90 graus. Por que que o seno de 90 graus é 1? Né? Quais foram, né, as ideias que emergiram da capacidade humana de pensar para nós chegarmos à conclusão que seja 1? Tá? Isso é oriundo lá do Deus Sol, da origem da nossa aula. Exatamente, o homem ele se valeu de um efeito da nossa natureza, que foi o equinócio. Olha que coisa maravilhosa! E aqui na região norte, nós temos um estado que vivencia a questão do equinócio. Olha o professor Aldemir navegando dentro da geografia. O que seria o equinócio? O equinócio é exatamente um ponto onde essa nossa linha imaginária faz com que as horas que nós nos referenciamos, ela seja exatamente igual, onde ela divide essa parte entre dia e noite exatamente dentro das mesmas proporções, nem mais nem menos. E essa coisa é vivenciada pelos nossos irmãos aqui amapaense. Lá existe a questão da festa do equinócio, é porque lá o sentido é vivenciado. No Amapá, nós temos a linha imaginária e um relógio do sol. Uma coisa fantástica, que foi o relógio que os egípcios pensaram, né? O relógio que foi balizado pelo Deus Sol. E daí foram se construindo essas nossas leis. Saindo da geografia e voltando, qual é uma outra lei que nós temos dentro da trigonometria? A lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Nossa, você pode dizer, caramba,
Isso aí está muito complicado. Ora, mas vamos formatar através das linhas. Vamos olhar agora para o triângulo e vamos observar a lei expressa através da simbologia. Então, olha só, você pode escolher um lado. Se eu escolho um lado, no caso, o maior dos maiores, olha o Azão lá, a hipotenusa, né? Então, eu vou ter o quadrado de B mais quadrado de C menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao que eu estou escolhendo. Então, toda essa lei ela é formatada de forma muito simples. Então, ela é geralmente usada, né, em medida de 2 lados e o ângulo formado por eles. Então, observe que foi apresentado 2 leis. Agora, nós vamos ver a emergência de todo esse raciocínio lógico dentro da circunferência trigonométrica. Quais são os conceitos básicos? Então, vamos observar agora o que seria essa questão da circunferência trigonométrica, porque o homem precisa se valer dessa teoria para resolver os problemas. Então, vamos ver o que diz a questão arcos e ângulos. Então, dado uma circunferência, se consideramos 2 pontos A e B em seu traçado, teremos definidos 2 arcos indicados por arco AB e arco BA. Observe que aí eu tenho exatamente uma ajuda de quem? Da geometria. Nessa indicação, convencionamos assinalar os arcos no sentido anti-horário. Aí você poderia estar perguntando, mas professor Aldemir, por que no sentido anti-horário? Vamos voltar ao conhecimento nato do nosso olho humano. A questão do nosso campo visual, pessoal. Todo o campo visual do ser humano, ele vem da direita para a esquerda. Por isso que os sentidos no estudo matemático, eles são, na sua totalidade, no sentido anti-horário. Porque imagina eu tentar ir no sentido horário, eu vou ter que me baixar. Não é isso. Você está se valendo do seu campo visual. Olha só o campo visual, olha aqui. Por isso, a ideia de se utilizar o sentido anti-horário está ligado à nossa visão. Então, vamos ver agora a estrutura matemática geometricamente. Olha. Então, nessa indicação, convencionamos assinalar os arcos no sentido anti-horário. Essa convenção será predominante em nosso estudo. Então, olha aqui o que é que eu tenho. O arco indo de A para B, no sentido anti-horário. Ó, de A para B, a primeira representação. E nós temos agora um outro maior, que é de B para A, que está no pretinho. De B para A, olha só. Então, tomando. Mas eu posso tomar um arco no sentido horário? Posso. Vai depender da situação que você esteja inserido. Mas no normal você pega o sentido anti-horário. E qual é uma das aplicabilidades do arco? Vamos ver, olha só. A turma da motocicleta. Olha lá. O trajeto percorrido por uma motocicleta em uma curva descreve um arco. Então nós vamos observar que quando nós estamos vendo corridas, os caras lá estão utilizando um conhecimento de arco. E por aí, e é dessa maneira que eles chegam tão próximo do chão. Porque quando eles diminuem a inclinação, pessoal, olha que coisa legal. Quando eles diminuem a inclinação quase tocando a pista, automaticamente esse arco ele é melhor conduzido e ele vai impactar na trajetória, com uma trajetória, porque eu estou diminuindo a superfície de contato do pneu. Tem toda uma estrutura aí por trás. Então nós temos esses pontos que nós temos que trabalhar, certo? Então olha só uma das aplicabilidades do arco. Será que é só essa? Não. Vamos voltar para a geometria. Se os pontos A e B coincidem, temos o arco de uma volta, ou o que nós chamamos de arco nulo. Por quê? Porque eu fiz o completo. Eu dei uma volta, eu saí e voltei para o mesmo lugar. Por isso que ele se anula. É um arco interessante para algumas situações, outras não. Para nós, o que realmente nos interessa são as aberturas. E a abertura da geometria, abertura entre 2 segmentos de reta, nós temos o ângulo. Então agora vamos conhecer a definição de um ângulo muito importante para nós, que é a questão do ângulo central. Todo ângulo central possui um arco correspondente e, reciprocamente,
A todo arco corresponde um ângulo central. A medida de um arco é entendida como a medida do seu ângulo central. Para medir um arco, nós usamos o quê? Medida. O homem tem que dar sentido, né? Eu não posso botar simplesmente um número, eu tenho que dar sentido. Então nós podemos utilizar o grau ou o radiano. Nós temos uma terceira medida, porém ela não é utilizada no nosso país, que é quem? O grado. Ela é utilizada nos países de língua inglesa. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, na Austrália, eles utilizam também o grado. Qual é a relação existente? Nós temos que 180 graus, né, equivale a π radianos e equivale a 200 graus. Mas o que isso tem de impacto para nós nos nossos problemas? Nós queremos determinar através dessa abertura do ângulo central algo muito importante, que é o núcleo da trigonometria. Qual é o núcleo da trigonometria? Os comprimentos. Observe que trigonometria ela foi pensada exatamente para determinar grandes distâncias, comprimentos através de angulações. Então, o comprimento de um arco é a sua medida linear e é expresso em centímetros, metros, pode ser quilômetros e por aí vai, dependendo da distância. O que eu tenho que ter como importante? Os arcos AB, saber onde começa, as subprojeções dele, a linha B', que tem a mesma abertura, ou seja, a mesma medida, o mesmo ângulo, mas possui comprimento diferente. Olha, você pode observar que quando eu estou olhando para a linha em relação a O, é uma coisa. Se eu coloco o meu olho em A em relação a O, eu já diminuí. A mesma coisa acontece com B. Então agora nós vamos chegar, de fato, de direito, depois dessa questão da centralidade oriunda do nosso campo visual, o que nós chamamos de circunferência trigonométrica. Então considere o plano cartesiano. Uma circunferência com centro na origem, ou seja, no ponto OO, e com raio unitário igual a 1. Observe que o homem sempre se preocupou em estabelecer a melhor visibilidade para o outro. Né? Então, qual seria a menor visibilidade? Seria centrar um plano, que nós já aprendemos esse conhecimento quando nós estudamos na aula de funções. Olha, observe aqui as aulas de funções já aqui dentro, porque nós também temos as funções trigonométricas. Então, René Descartes, um grande geômetra, ele tentou dar uma nova roupagem à geometria, ele arrumou, tentou organizar, colocando lógica. Daí ele pegou uma circunferência e centrou no plano. Quando ele fez isso, ele dividiu a circunferência em 4 pedaços. De onde foi essa origem? Ora, no ato de cruzar duas retas. O ato de cruzar duas retas, nós temos um plano, beleza? Como eu centrei a circunferência nesse plano, automaticamente eu vou juntando conhecimento. Plano mais o que a circunferência traz. Por isso é que nós temos 4 quadrantes. Quadrantes vieram de onde? Da divisão de duas retas que se interceptam, formando ângulos de 90 graus, que é o nosso melhor campo visual. Olha aqui, nosso melhor campo visual. Quando eu faço assim, ó, nosso melhor campo visual é sempre direcionado a 90 graus. Por quê? Porque é a origem da nossa sombra perpendicular, pessoal. Essa nossa sombra perpendicular que os egípcios perceberam, ela simplesmente continua navegando nos ensinamentos matemáticos. Qual é um elemento que se é bom para trabalhar? Vamos em cima do elemento neutro, né? Qual é o elemento neutro que nós utilizamos muito nas nossas contas? O elemento 1, o algarismo 1. Daí, quando você formata a circunferência trigonométrica, o homem parte logo para o conhecimento unitário. Então, toda circunferência trigonométrica, ela tem que ter raio 1, porque senão ela não é mais circunferência trigonométrica. Beleza? Então, toda e qualquer centralização dela, quando você coloca no plano, ela é de 1. Tranquilo? Então, continuando as informações sobre a circunferência trigonométrica, o que se convencionou? Nós temos o ponto A, que é das coordenadas, 1, 0 é a origem dos arcos. O sentido anti-horário é sempre positivo e você sabe por quê.
porque nós aproveitamos o nosso campo visual, ou seja, arcos medidos nesse sentido são positivos, enquanto arcos medidos no sentido horário são negativos. Os eixos coordenados, então, dividem a circunferência em 4 partes congruentes, chamadas quadrantes, contados de 1 a 4 no sentido anti-horário. Então vamos ver agora toda essa estrutura geométrica na circunferência trigonométrica, que são os nossos arcos. Observe que no início da nossa aula nós assistimos um vídeo sobre os ângulos notáveis. Quais são os ângulos que o aluno precisa saber para enfrentar um item do Enem de trigonometria? O de 30, o de 45, o de 60 e o de 90. O restante, pessoal, são complemento dessas coisas. Então, todo e qualquer conhecimento angular, lembre-se disso. O que é que eu preciso saber para chegar e resolver os meus itens de trigonometria? Eu tenho que saber seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Eu tenho que saber de 45 e eu tenho que saber de 60 e de 90. O resto é cruzamento. Por quê? Porque nós vamos navegar na circunferência trigonométrica. Ora, o primeiro quadrante, ele é o espaço entre essas duas retas que está entre 0 e 90 graus. O segundo quadrante está entre 90 e 180, esse espaço que está entre 90 e 180. O terceiro, entre 180 e 270. E o quarto, de 270 até 360. E aí na telinha, fique ligado, abra aí os olhos. Você está vendo toda uma geometrização aí, não é verdade? São os pontos que nós precisamos saber. Mas de onde vieram isso, professor Aldemir? De onde vieram isso? Você poderia estar perguntando aí. De onde vieram isso, professor Aldemir? Isso foi oriundo dos triângulos. Quais foram os triângulos? Os triângulos com os ângulos notáveis. Triângulo com todos os seus ângulos de 60 graus. Ora, se eu tenho um triângulo com todos os ângulos iguais, nós temos um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo mais comportado dos triângulos. Por que comportado? Porque o homem gosta de trabalhar em zona de conforto. O homem gosta de dar murro em ponta de faca. Você gosta de queimar muito cartucho para entender alguma coisa? Não. Isso nós chamamos de zona de conforto. Então esse foi o triângulo onde o homem começou a retirar essas numerações através das relações. Por quê? Porque o triângulo equilátero ele é todo comportado. 3 ângulos iguais de 60 graus. Automaticamente, para ele ter essas angulações todas iguais, as suas linhas, como os nossos antigos falavam, que agora nós chamamos dos nossos lados, né? Eles também têm o mesmo tamanho. Então, tudo que você traçar em um triângulo, onde os ângulos são de 60 graus, em todos os 3 ângulos, ele é todo comportado. Beleza? Depois o homem foi para onde? O homem foi para 45. Eu não posso esquecer que outros matemáticos foram contribuindo com a ideia da trigonometria. Também surgiu o quê? O teorema de Tales, o teorema angular de Tales, que é a soma dos 3 ângulos internos que estão dentro de um triângulo é igual a 180 graus. Perfeito? Então, automaticamente, por isso que o triângulo equilátero, 60, 60, 60. Somando 180 graus. Tranquilex? Aí eu digo, eu quero somente 2 ângulos de 45. Ora, se eu quero 2 ângulos de 45 e eu tenho 3, qual é o complementar dessas coisas? 45 com 45, 90. Então está faltando só um de 90. Opa, eu caí num triângulo retângulo. Porque o triângulo retângulo ele é caracterizado por um ângulo de 90 graus. Os demais eu posso começar a brincar. Então foi outra estrutura que o homem também conseguiu. O triângulo com 2 ângulos iguais, sendo um de 90. Tranquilo? Esse triângulo ele também tem umas características próprias. Ele tem 2 lados iguais, os ângulos da base são iguais. Beleza, isso contribui bastante. Nós temos também um outro. Aí eu posso brincar, professor, e o ângulo de 30 e o de 60? Ora, pega um de 90, coloca num canto lá, eu estou sobrando 2. Vamos brincar? Eu posso colocar um de 30 aqui, posso colocar um de 60 aqui. Ou
inverter, 60 a 30. E aí surgiram o tamanho das linhas. Daí surgiu porque o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Por que que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2? E por que que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2? E aí a mesma coisa aconteceu com o seu complemento. Por que que muitas das vezes o nosso professor fala, só é inverter? Qual é a lógica? De onde veio essa questão dessa inversão? Porque o cosseno, ele é o complementar do seno. Essa é a lógica explicativa que eu posso inverter. Ora, é um completando o outro. Ora, se eu tenho 30, eu tenho que pegar o outro cara que é de 60. Então eu volto automaticamente. Eu estou no centrão. Eu não tenho como inverter o centrão. Centro invertido é centro. Então 45 é 45. Ora, mas quando eu estou lá no de 60, eu estou querendo complementar dessa coisa, o de 30. Olha só. Olha a lógica. Nós temos que estar preocupados com essa estrutura, de onde veio para onde vai. Porque se eu sei para onde vai, por exemplo, agora, eu quero sair daqui agora e quero ir comprar o meu peixe que eu quero almoçar daqui a pouco. Onde que eu quero comprar? Você começa a construir uma sequência lógica de trajetória. Para onde eu vou, qual é o caminho mais rápido, você começa a arrumar o teu pensamento. A mesma coisa vai acontecer com você ao ler um item do Enem. Frio, seja frio. Essa é a grande dica do professor Aldemir. Seja frio. Em qualquer item, seja ele de matemática, de biologia, de química. Por quê? Porque todo o conhecimento está aqui na nossa CPU. Tudo que você vê, tudo que você escuta, a nossa CPU armazena. Quando você está lá teclando, não pense que você não está armazenando conhecimento. Você está teclando, você está conectado. Você está lá armazenando conhecimento. Então, para emergir esse conhecimento, você precisa só respirar fundo. Eu sei, eu já vi e eu vou fazer isso aqui. Vamos lembrar do que eu absorvi enquanto conhecimento. Isso. Organiza, por onde eu começo? Opa, é trigonometria. Então, se é trigonometria, eu preciso me posicionar. Eu preciso de campo, eu preciso de ângulo. Então, você tem que começar a visualizar essa questão. Organizar na tua cabeça todo o teu procedimento. Eu vou estudar química. Eu estou com dificuldade em química. Beleza. Qual é a minha dificuldade? Estrutura eletrônica de um átomo. Beleza. Mas o que eu necessito para poder navegar? Eu preciso conhecer as eletrosferas. Então eu vou lá e vou conhecer a eletrosfera. Eu vou conseguir me situar. Observe que aprendizado é uma organização. Se eu tenho uma organização, uma sequência lógica organizada na minha cabeça, eu consigo atacar com mais propriedade todo e qualquer problema. Depois dessas dicas de trigonometria justamente com outras disciplinas, vamos às demais razões trigonométricas. Fique ligado que as informações estão correndo. As demais razões trigonométricas são o quê? Secante. O sinal da secante é o mesmo do cosseno, ou seja, a secante, ela complementa, ela é estrutura complementar de cosseno. A cossecante é o mesmo do seno. E olha o que você está vendo aí na telinha. As abreviaturas, que a secante de um determinado ângulo é a razão entre 1 sobre o cosseno. Observe a questão do 1. De onde veio a estrutura 1? Veio daquela sombra altamente inclinar, que eu também já falei aqui que é a unidade. Então, essas razões, você vai depender de toda essa estrutura. Ou seja, como é que eu posso estruturar matematicamente isso na minha cabeça? Que a secante, ela é o inverso do cosseno. Que a cossecante, ela é o inverso do seno. E qual é a outra razão trigonométrica? Quais são as demais? Nós temos a cotangente, que é o inverso da tangente. Olha só. Cosseno sobre seno. Então agora nós vamos para aquele intervalo de 10 minutos, pegue a sua caneta, nós vamos começar ao desenvolvimento das atividades, você respira, vai lá, toma uma água, pega a sua caneta, se concentra em todas essas informações que o professor Aldemir passou, e aí nós vamos ter um intervalo de 10 minutos e vamos voltar com as interatividades.
Para você, um abraço que está me assistindo. Fique na telinha que nós vamos continuar agora e vamos colocar as coisas em prática de tudo que o professor Aldemir falou. Vai ser o momento do quadro, vai ser o momento de você ficar antenado comigo. Fique ligado, eu volto dentro de 10 minutos. Já retornamos. E você, como é que tá? Se refez? Tomou uma água? Respirou? Então agora vamos às nossas interatividades. Você tem aí no seu material 6 itens. Logo de cara, um do Enem para você sentir como é que a coisa funciona. Vocês terão um tempo para resolver. Você vai ter um tempo de 1 minuto e meio. É isso, diretor? Para cada item. Logo em seguida, vocês peçam a vez, anotem as suas dúvidas, que o professor Aldemir vai corrigir ao vivo com vocês aqui diretamente do Centro de Mídias e do estúdio, e você poderá tirar todas as suas dúvidas com relação à trigonometria. Se algo que eu não falei e você gostaria de saber sobre trigonometria, no final eu também posso te atender. Vamos lá, nossas interatividades? Pegue os exercícios, pega o lápis e vá discutir com seu colega. Peça uma vez, interaja. Vamos lá, Amazonas, participar. Esse é o seu momento de estar comigo nessa grande transmissão para todo o estado e para o mundo. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo Mai e pelo Face. Bom trabalho para vocês. A interatividade chegou. Agora é a sua vez. Ok, vamos agora concatenar todas essas ideias. Vamos chamar os nossos parceiros participantes da Escola Estadual Jorge Caram para interagir e ser o artista dessa manhã de sábado. A primeira é a C, a segunda é a D, a primeira é a segunda, a quarta é a E, a quinta é a D e a sexta é a C. Melhor repetir. Olha. Mais uma vez. Primeira A, segunda D, terceira A, quarta D, quer dizer E, quinta D, sexta C. Chegou o momento da correção. Pegue a sua caneta, pegue o seu papel, vamos corrigir de uma por uma e vamos ao nosso primeiro item. E agora eu vou ao quadro, chegou a hora do professor Aldemir. Vamos lá no quadro, vamos ver o nosso primeiro item. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Ibicus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto. O artefato faz parte do programa Projeto Hibisco, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália. E caiu na data prevista, né?
Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros, tá? Pegue aí o material de vocês. E a outra, ela também estava a uma determinada distância. Voltando aqui ao tópico, nós vamos já ver, para continuar a leitura com vocês. Peguem o seu papel. Isso, vamos... Essa parte já está legal, vamos na outra, né? Olha o que diz. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura que o avistou sob um ângulo de 30 graus. Então, observe aqui a figura. Então, existem itens que eles são norteados por figura. Então, como é que nós queremos interpretar? Aí vem o seguinte questionamento. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, nós necessitamos exatamente daquela figura. Então, olha só, aproveitando a figura, né, aqui, nós vamos botar aqui no quadro a figura. Ele quer saber a altura. Então, olha só, pessoal, como nós temos toda uma triangularização, eu posso chamar a altura de uma variável. Eu vou chamar de x, olha. X vai ser a nossa altura. Está aqui a altura do balão, exatamente nessa posição aqui. Nosso x. Então, eu tenho o seguinte. Como eu quero saber a altura, eu vou olhar as posições. Aqui eu tenho uma pessoa, tranquilo? Nesse ponto, olha, eu tenho uma pessoa. Aqui eu tenho outra. Então, eu posso me valer, nesse caso, de qualquer uma dessas 2 situações. Ora, é sempre bom vocês observar o ponto-chave da questão. Apesar de não estar aqui, mas se nós olharmos para esse triângulo, que está aqui, esse caso aqui, eu vou me valer por este triângulo. Olha só, porque aqui eu vou ter o quê? Ó? Eu quero saber esta altura, aqui eu tenho a minha triangularização, então olha a estrutura do seu olho, aonde ele tem que estar, olha só, a estrutura do seu olho é aqui. Então essa é a angulação, sempre problema de trigonometria, eu tenho que ter esse espaço. Então montando o que é que eu tenho? Olha aqui, se eu quero analisar este ângulo, meu olho está aqui, o que eu tenho na frente é o oposto. Tranquilo? Olha só, aqui embaixo, ó, o oposto. Ora, este outro que eu tenho, este outro elemento, então é o que está do meu ladinho. Portanto, o adjacente. Olha só, lembrando aqui do que foi colocado, então eu tenho cateto oposto, representando uma linha, e a outra linha eu está representando pelo adjacente. Então eu tenho a razão trigonométrica, que é o quê, pessoal? É a tangente. De quantos graus? 60 graus, que vai ser o quê? O meu x, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que eu posso exatamente tomar essa medida. Observe, olha lá. E qual é a tangente de 60? Ora, a tangente de 60, pelaquela ideia que eu passei para vocês na aula, o que o aluno tem que saber, dos ângulos notáveis, é raiz de 3, que vai ser igual a x, que está para 1,8. Respondendo, nós temos o quê? Aqui o aluno precisa de um pouco de aritmética. A raiz de 3, que é uma das raízes muito utilizada, nós temos que lembrar do valor, né? Qual é o valor? Aproximadamente 1,73. É claro que nós temos aqui outros elementos por ela ser um elemento irracional. Ora, mas nós temos o quê? Aqui eu coloquei 7,8, né? Eu vou logo consertar. Cuidado, não podemos ter erro. Aproximadamente 1,73. Ok, para trabalhar. Então nós temos o quê? Que x vai ser, ó,
raiz de 3 vezes 1,8. E fazendo as nossas continhas, olha, aproximadamente 3,1 quilômetros. Portanto, a altura deste balão será representado pela letra C do nosso item. Olha só, muito bem para os que estão acertando. Vamos agora para o segundo item. No segundo item nós temos, um item adaptado. Né? O que significa um item adaptado? Que possui, está dentro da matriz de referência do Enem, pessoal. Ó, a figura representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção ao ponto B. A forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C, segundo um ângulo de 60 graus. Está aqui toda a ideia, a problematização sendo, olha o olho sempre na problematização. Ele sempre é representado, olha o foco da coisa. Se o problema não trouxer, você vai e constrói, beleza? Então, segundo um ângulo de 60 graus. Vamos lá, continuando. Observe essa ideia do ângulo de 60 graus na figura. Né? Sendo a largura do rio de 120 metros, a distância percorrida pelo barco até o ponto C é... Então, agora vamos só voltar e estruturar o problema. Eu vou estruturar o problema aqui mesmo. Olha aqui o que é que nós temos. O que é que nós temos? Nós temos aqui a angulação. Olha, o nosso olho aqui no ponto angular da coisa. Nós temos aqui a angulação e nós temos as nossas estruturas. Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber, então, aqui, o que ele está pedindo é a distância percorrida do barco até o ponto C. Olha só que coisa. Então, o que é que eu tenho, pessoal, aqui, ó? Cateto, o quê? Cateto adjacente. Aqui, essa largura foi dada no problema, que é de 120. Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, nós temos o cosseno de 60 graus, que vai ser, então, a largura que foi dada e o percurso que vai de A até C. Ora, mas qual é o cosseno de 60? Nós já sabemos que o cosseno de 60 é aquele inverso lógico, que é meio. Então, 120 está para AC, automaticamente AC vai ser igual a 240 metros. É essa a distância. Portanto, a letra é a letra B. Fique ligado que as correções estão acontecendo. Muito bem. Vamos continuar. Próximo item. O próximo item também, o item adaptado, né? Uma torre vertical é presa por cabos de aço fixo no chão, em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Observe bem a figura, toda a estrutura. Então, ela é vertical, presa por cabos de aços fixos no chão, que é o verde, em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Continuando, a interpretação deste item. Se A está a 15 metros da base B da torre e C está a 20 metros de altura de comprimento do cabo, o cabo AC, o comprimento do cabo AC é... Então, olha só essa estrutura, pessoal. Você pode pegar a sua caneta e estruturar o problema, mesmo ele já tendo na figura. Ó. Então, eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B e eu tenho aqui o C. Dados da altura, 20. Essa distância de A para B também foi dado 15. O que é que eu quero saber? Olha, a questão de A para C. Olha o que é que nós temos aqui. Ó. Por ser altura, ângulo de 90 graus, então eu tenho cateto BC, tenho também cateto AB. Então aqui eu tenho o famoso teorema de Pitágoras, né? Olha só, o quadrado da hipotenusa é igual à somatória do quadrado dos catetos. Observem que na aula eu também apresentei essas relações. Professor, onde é que eu posso, para gabaritar um item do Enem, refazer todo o meu estudo? No seu livro do 9º ano tem todas essas
razões trigonométricas que você precisa para resolver. Observe, olha, você vai ter que ir lá no 9º ano, rever tudo, mas esse teorema ele é muito utilizado. Então, estruturando o problema, olha, fazendo uma adaptação, isso que é adaptação. Então, quem é AC? A hipotenusa. Olha aqui. AC ao quadrado, né? Estando para 15 ao quadrado, ou sendo igual, mais 20 ao quadrado. Portanto, nós vamos chegar que AC ao quadrado vai ser igual a 225 pelo 15 ao quadrado, mais o 20 ao quadrado, que vai dar 400. Vamos nos deparar, então, com uma raiz de 625. E essa raiz, ela é o quê? 25. Observe que em problemas de trigonometria, nós vamos descartar a parte negativa. Por quê? Porque são distâncias, né? E distâncias são coisas positivas. Portanto, a letra é a letra C. Parabéns para você que se esmerou. Olha os desafios que os professores passaram, aproveitaram os itens para passar. Então, vamos agora ao quarto. No quarto item, o que é que nós temos? Também é o item adaptado, beleza? Para permitir o acesso a um monumento que está a um pedestal de 2 metros de altura, vai ser construída uma rampa com inclinação de 30 graus com o solo, conforme a ilustração. Olha que beleza a ilustração. O comprimento da rampa será igual a... Beleza, olha o que é que nós temos aqui. Observe que, olha só, essa estrutura está nos dando a ideia intuitiva de um quadrado. Então, se aqui é 2, automaticamente aqui também é 2, certo? E o que é que eu quero? Eu quero simplesmente a rampa. Olha aqui, eu quero a rampa. Então, o que é que eu tenho? Onde é que tem que estar o meu olho? Olha o olho. O olho... eu desenho um olho para posicionar. Lembra aquela ideia de posição? Então, o que é que eu tenho, pessoal? Cateto oposto sobre quem? Já que tem uma altura aqui, ó, apesar de não estar, mas toda a altura remete a um ângulo de 90 graus. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha como o problema foi detonado em frações de segundo. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou ter, então, o seno de quantos graus? 30 graus, beleza? Que vai ser igual a 2, né? Sobre a rampa. Olha como você pode estruturar utilizando o que está aí. Ora, mas qual é o seno de 30? O seno de 30 é meio, igual a 2 sobre a rampa. O que é que nós temos? Nós temos uma igualdade entre duas proporções. Portanto, temos uma proporção, né? Temos igualdade entre razões e proporções. Então, o produto dos extremos é igual ao do meio. Então, a minha rampa vai ter uma distância de 4 metros. Portanto, qual vai ser o nosso item? Como solução, como gabarito, letra D de dado. Olha qual foi, na nuvem, letra D de dado. Muito bem, a turma que acertou, que eu estou vendo pelo chat aí, os gabaritos chegando aos montes. É isso que nós queremos, você tem que participar. E vamos começar uns problemas mais encorpados, beleza? Item 5. O que é que diz o item 5? Um observador, no ponto O da figura, vê um prédio segundo um ângulo de 75 graus. Se esse observador está situado a uma distância de 12 metros do prédio e a 12 metros de altura do plano horizontal que passa pelo pé do prédio, então a altura do prédio em metros é... Agora aqui comigo. Por que que este item ele se torna um grande desafio? Você vai ter que ir buscar alguns subsídios da observação. E se você não tiver ligado nessas observações, o item se torna um item na qual você acha que você não é capaz. Lembre-se, aluno, você é capaz, nós somos capazes porque nós somos os seres inteligentes. Ser inteligente é capaz
de raciocinar, de pensar, de organizar e de detonar uma questão do Enem. Assim como nós vamos detonar. Então agora eu vou detonar com vocês. Qual é a observação que você tem que ter? A questão do observador. O observador, o campo visual dele é uma angulação de 75 graus. Aí você poderia me perguntar, mas professor Aldemir, como que eu vou subdividir, já que existe uma geometria ali, toda naquele triângulo de 75? Olha a dica. Vamos no quadro? A dica é exatamente aqui, ó. Se você se posicionar, tá aqui o observador, eu vou fazer um bonecão, né? Olha o meu bonecão, que eu tenho que botar o meu olho aqui. Olha o meu bonecão, olha o meu olho aqui, ó. O ângulo é aqui, 75 graus, olha só. Observe aqui nisso, 75 graus. Olha qual é o grande detalhe. Olha como essa figura ela tá nos dando a deixa do problema. Pessoal, ó, tá aqui o triângulo 12 de um lado, 12 do outro. Essa é a grande deixa deste item. Portanto, esse triângulo possui dois lados iguais. Se esse triângulo possui dois lados iguais, pessoal, ele é que tipo de triângulo? Triângulo isósceles. Se aqui eu tenho angulações de 90, se a coisa é 75, portanto, olha a sacada do problema. Aqui eu tenho 45 graus. E aqui eu vou ter o quê? 30 graus. Olha a sacada do problema. A sacada do problema é essa. Portanto, eu mato o problema na hora. Porque o que eu quero? Eu quero saber a altura toda. Mas o que está me faltando? Está faltando esse pedacinho aqui, olha. Quando você for ver, é este pedaço que está faltando. É aqui, ó. Porque este aqui eu tenho, que é quanto? Olha, 12 metros. Beleza? Portanto, qual a estrutura que eu tenho? Olha lá. 30 graus, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu tenho a tangente de 30 graus, que vai ser o quê? Eu vou chamar, olha, isso de Y aqui, olha lá que eu estou pintando, vai ser o meu Y. Sobre quanto? Sobre este outro aqui que eu tenho. Olha lá que coisa legal, 12. Qual é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. E aí igualando a outra razão que é y sobre 12. Portanto, estruturando o problema, olha o que é que eu tenho. 3y igual a 12 raiz de 3. Ora, se eu quero y, portanto, y vai ser 12 raiz de 3 sobre 3. Isso vai me dar, então, 4 raiz de 3. Ora, então, agora só é somar. Olha o que é que eu tenho aqui, pessoal. Olha, o meu 12 mais 4 raiz de 3. Essa vai ser, então, a altura solicitada. E essa altura solicitada, então, vai ficar como? Aqui embaixo. Olha só. Essa altura, né, que ele está pedindo, então, a altura dele, que é do pé do prédio. Beleza. Então, essa altura vai ficar estruturada em 12 mais 4 raiz de 3. Aí você, professor, mas eu não tenho. Olha só como o item pega. Ó, eu tenho 12 e tenho 4. Esses caras são oriundos de multiplicações comuns, né? Se você pega a tabuada de 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho coisas comuns. Ora, ele é comum. Então, eu colocando 4 em evidência, o que eu vou ter? 4, dividindo 12 por 4 dá 3, dividido 4 raiz de 3 por 4, raiz de 3. Chegando, então, à grande solução, que é o item do gabarito, é o A. Muito bem, você que vai. E vamos agora ao nosso fechamento, ao nosso último item. O nosso último item diz: o lampião, representado na figura, suspenso por duas cordas perpendiculares presas ao teto. Então, tem um lampião, está representado na figura, suspenso por duas cordas perpendiculares presas ao teto. Sabendo que essas cordas medem meio e 6/5, a distância do lampião ao teto é?
Olha só, ele quer saber essa distância do lampião ao teto. Olha a estrutura aqui, pessoal, já riscando. É isso aqui que ele está querendo saber. Ó. Vou colocar D de distância do lampião ao teto. Beleza? O que é que nós precisamos aí? Nós precisamos estruturar, né? Quando eu traço essa distância aí, olha o que eu tenho. Observe que eu tenho isto, né? Que é meio, e eu tenho isto que é 6/5. Tranquilo? Muito bem. Bom, eu não tenho nada da angulação. Beleza, tudo bem. Como é que eu posso sair dessa estrutura? Ora, observe que existe um equilíbrio, né? A partir do momento que eu peço altura, eu tenho coisas... Olha, porque toda altura, lembrando, olha, foi altura, automaticamente eu vou ter um ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, olha qual é o detalhe aqui dessa história todinha. Pelo equilíbrio, essa angulação, para ele estar mesmo sendo uma menor que a outra, aí eu vou ter uma estrutura onde eu vou ter o Teorema de Pitágoras. Eu posso aplicar essa coisa do Teorema de Pitágoras aí. Então, eu vou chamar de uma variável qualquer, aplicando o Teorema de Pitágoras, estruturando o que eu tenho. Observe que foi pela observação. Essa questão do equilíbrio teve um ponto físico aí, também ao quadrado. E aí vamos achar o nosso x da questão. Estruturando o nosso x, chegaremos então, olha, a 169 sobre 100. Né? Isso aqui equivale a x igual a 13 sobre 10, achando o valor de x. Ora, mas professor, e agora, esse nosso x? Onde é que está esse nosso x? Olha, eu estruturei pela distância todinha, né, da história. A distância, eu tomei os padrões que eu tinha. Então, portanto, olha lá, toda essa estrutura, né, aqui, olha. Beleza? Agora eu redividi, porque qual é o ponto? Eu quero saber isso. Então, nós vamos lá na nossa 9ª série. Essa é a grande sacada. Olha o que é que eu tenho. Altura. Altura são projeções. Projeções onde? Olha, em catetos. Alturas são projeções em catetos. Então, nós necessitaremos, para concluir o problema, dessa relação trigonométrica, que a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto B vezes o cateto C. Também você vai buscar no nosso 9º ano. Ó, no 9º ano, você tem toda uma ferramenta para resolver esses itens. Portanto, nós vamos ter, então, aqui, ó, a nossa hipotenusa dependendo em relação a esse, olha só, meio. Beleza. A altura da coisa, né, vai inverter o processo. Vou lá, eu posso sair invertendo. São os catetos B. Deixa eu só ver aqui, que eu risquei aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, que eu estou invertendo aqui. O que eu tenho aqui? Que foi o nosso xão lá, que eu quero descobrir, né? Então, eu vou estruturar aqui o problema todinho como sendo, ó, meio vezes 6/5, que são as minhas linhas, o que eu achei, né? E agora eu posso chamar uma outra coisa que esteja sobrando, eu posso chamar um y. Você vai adaptando. Refazendo essas contas aqui, nós vamos chegar então a quê, pessoal? Vamos chegar a 13 décimos de x, que vai ser igual a 6 sobre 10. E estruturando o problema, olha, da igualdade, trabalhando, chegaremos a 6/13avos. Opa, não é o x que eu chamei, deixa eu apagar aqui. Isso a gente vai ter que ter um cuidado, né? Foi o meu y, que seria que eu estou chamando de d, porque ele quer saber essa distância. Olha aqui, eu também posso chegar e aí descubro e matei o problema, olha. Essa distância aqui, ó, que eu estava buscando, que foi o meu y. Portanto, a letra é essa
Letra E na nuvem. Muito obrigado por você estar comigo nessa manhã de sábado. Eu com certeza você abraçou a causa, viu que toda e qualquer estrutura com relação ao campo de visão, né? Eu tenho que ter esse campo de visão todo, eu tenho que me posicionar, faço o desenho, desenvolvo essa habilidade de olhar um problema, estruturar através de desenho, esquadrinhar os triângulos. Lembrando que eu usei muita coisa do 9º ano, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Além das razões trigonométricas e mais o teorema de Pitágoras, todas essas outras razões, elas sempre estão inseridas. Aí fica o meu forte abraço. Sábado nós teremos 2 grandes aulões, que é de Química e mais a língua portuguesa, né? Estaremos aqui com você. Se prepare, estamos na reta final, já é agosto. Nós só temos basicamente 2 meses e um pouquinho. O Enem está nas portas. Busque realizar seus sonhos. Você que quer fazer medicina, você que quer fazer engenharia, você que quer fazer história, geografia, matemática, física, busque seus sonhos. É através dos sonhos, a busca dessa visão dos sonhos que você consegue chegar lá. E com certeza você chega porque você é amazonense, você tem garra e eu tô contigo e sábado tem mais. Um grande abraço e um bom resto de semana.